Irmão, vamos nossa palavra no Evangelho de Lucas. Só vou confirmar aqui o capítulo. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Todos acharam? Vamos ler com a guia do Santo e Bom Espírito. A parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já há a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mister. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus Cristo gostava muito de usar parábolas para trazer ensinamentos, né? E os discípulos foram até Jesus Cristo e perguntaram para Jesus Cristo, Jesus Cristo, ensina-nos a orar, né? E Jesus Cristo então vai ensinar eles a orar, né? Que é a oração do Pai Nosso, quando a gente lê aqui logo no começo do capítulo 11, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, né? E após Jesus Cristo ensinar eles a orar, Jesus Cristo agora então conta essa história, né, irmãos? Para que eles possam entender na prática como funciona a vida do crente, né? E é uma história um tanto quanto curiosa, né? Jesus está contando a história de um homem que estava na sua casa e de repente chegou um amigo na casa dele à meia-noite, né? Era comum às vezes eles viajarem à noite por causa do sol, mas ele não estava esperando esse amigo, né? E de repente chegou esse amigo e ele não tinha nada para servir para o amigo. Aí o que ele fez? Ele pegou e foi bater na porta do vizinho, que também era amigo dele, né? E ele batendo na porta do vizinho, o vizinho, de tanto ele importunar o vizinho então pegou e deu os pães para ele, não pela amizade, mas pela importunação. Irmãos, essa é a história que Jesus Cristo conta. E logo no primeiro versículo aqui, no versículo 5, ele vai dizer, disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Né, irmãos? O problema não era emprestar os 3 pães, né? Emprestar os 3 pães o amigo emprestaria, né, irmãos? O problema é ele bater na casa do vizinho à meia-noite, né? E o que Jesus Cristo está ensinando? Jesus Cristo está ensinando: não existe hora inconveniente para se buscar o Senhor. Não existe hora inconveniente para nós estarmos em oração ao Senhor, né? Muitas pessoas vão dizer: não, mas isso é inconveniente, não precisa congregar tanto assim, né? Não, mas isso é inconveniente, não precisa disso, não precisa daquilo, né? Congrega aí uma vez por mês, tá bom, né? É inconveniente, não precisa ter uma vida cristã assim também. Dá para ser um crente assim que nem eu, que vai para a igreja de vez em quando, não precisa ser assim, isso é inconveniente, sabe, irmãos?
não existe hora inconveniente para se bater na porta de Deus. Glória a Deus, Senhor. E além de não se ter hora inconveniente para se bater na porta de Deus, os crentes verdadeiros, aqueles que foram chamados e resgatados soberanamente por Deus, eles vão sim estar batendo na porta de Deus, sabe, irmãos, o tempo todo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a vida deles, baterem na porta de Deus o tempo todo, né, irmãos? Então é esse ensinamento que Jesus Cristo está nos passando aqui. Devemos, irmãos, na nossa necessidade, na nossa prova, na nossa luta, sabe, irmãos, quando as circunstâncias forem contrárias contra nós devemos estar batendo na porta de Deus, né, irmãos? Devemos estar buscando a Deus, porque como é que nós vamos lidar com essas circunstâncias adversas na nossa volta, se não for batendo na porta de Deus? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, como é que a gente vai aprender como resolver o problema, como lidar com o problema, como trabalhar com o problema, se nós não estivermos batendo na porta de Deus? Glória a Deus, Senhor. E Jesus está dizendo, está vendo? Essa é a vida dos crentes, sabe? Em meio às dificuldades, eles estão batendo na porta de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles estão o tempo inteiro buscando a Deus. Então Jesus está ensinando, orem a Deus, orem a Deus. Sabe, irmãos, essa é a vida do crente, orar a Deus e buscar a Deus. E o problema acontece, irmãos, quando os crentes não estão batendo na porta de Deus, né, irmãos? Não estão buscando a Deus como deveriam buscar, não estão caminhando com Deus como deveriam caminhar, né, irmãos? Porque somente vai bater na porta de Deus aquele que se enxerga necessitado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Somente aquele que se enxerga numa condição de necessidade, né, irmãos, ele vai buscar um socorro. Então, quando nós não temos crentes batendo na porta de Deus, buscando a Deus como deveriam buscar, caminhando com Deus do jeito que deveriam caminhar, é que eles não estão enxergando a sua condição de necessidade. Né, irmãos? E muitas vezes o problema não é nem as circunstâncias adversas que nos levam a bater na porta de Deus, mas muitas vezes o problema é quando as coisas estão indo bem demais, é quando as coisas estão favoráveis. Quando as coisas estão favoráveis, sabe, irmãos, o crente mesmo assim ainda precisa enxergar a sua condição de necessidade para estar batendo na porta de Deus, né, irmãos? Porque senão ele acha que quando as coisas estão bem, sabe, irmãos, ele acha que não precisa estar lá buscando a Deus, não precisa estar lá caminhando com Deus. Não, está tudo bem na minha vida, eu não preciso de resposta nenhuma, eu não preciso lidar com adversidade nenhuma, então eu não preciso congregar agora. Mas quando as coisas estiverem ruins, aí eu vou congregar, porque aí eu preciso de resposta, né? Aí eu preciso do socorro, né? Sabe? Então, muitas vezes o problema não é quando as coisas estão indo ruim, né, irmãos? Muitas vezes o problema é quando as coisas estão indo bem demais, né, irmãos? Nós precisamos enxergar a nossa condição de necessidade. Quando não enxergamos a nossa condição de necessidade, sabe, irmãos, nós vamos achar que não precisamos bater na porta de Deus tanto assim. Glória a Deus. Vamos achar que não precisamos nos esforçar tanto assim. Vamos achar que não precisamos nos dedicar tanto assim. E o que Jesus está ensinando é não, aqueles que foram resgatados por Deus, movidos por Deus, eles são como esse homem aqui batendo na porta. Por que ele estava lá batendo na porta? Sabe, irmãos, porque ele estava numa condição de necessidade. Sabe, ele precisava hospedar o seu amigo corretamente. Sabe, irmãos, ele tinha que ser hospitaleiro. E como é que você vai ser hospitaleiro com alguém se você não tem nada para servir para ele? Né, irmãos? Então a necessidade fez com que ele insistisse a bater naquela porta, até que ele fosse ouvido, né, irmãos? Até que ele fosse atendido. Né, irmãos? Por que estamos congregando aqui hoje? É porque a gente não tem nada para fazer em casa? Né, mas não tem nada para fazer em casa? Vamos congregar? Não, irmãos, é por causa da necessidade, irmãos. Nos enxergamos necessitados, não precisamos de Deus. Precisamos louvar a Deus, precisamos ouvir a sua palavra, precisamos caminhar segundo o seu caminho. Irmãos, a necessidade é o que nos traz aqui. Sabe, irmãos, tem que haver a necessidade em nós de ter que ouvir a voz de Deus.
Sabe, quando não há necessidade em nós de não, deixa eu ver o que Deus tem para falar nessa palavra, tem que haver uma necessidade em nós. Sabe, irmãos, a necessidade vence as circunstâncias. Porque quando não há necessidade, quem vence são as circunstâncias. Né, irmãos? As circunstâncias. Então por que o crente não congregou? Não, é porque está muito frio. O crente não congregou. Por que o crente não congregou? Porque está garoando. Por que o crente não congregou? Porque está 22 graus e se não tiver pelo menos 23 graus, aí ele não congrega. Por que o crente... está muito calor. Agora eu tive que sair. Sabe, irmão, se não houver necessidade, enquanto ele não se enxergar necessitado, ele não vai congregar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que enxergar a nossa condição de necessidade. Glória a Deus. Quando não enxergamos a nossa condição de necessidade, sabe, muitas vezes podemos até estar aqui, né, irmãos, mas não pelo propósito correto de buscar a Deus, mas simplesmente para fazer amigos, para marcar o ponto, né, irmãos, para não dizer que está parado para si mesmo. Tem que ter essa condição de necessidade, temos que enxergar na nossa condição de necessidade. Esse homem aqui batendo na porta, sabe, irmãos, ele simplesmente está batendo na porta não porque ele gostava de perturbar. Olha, eu gosto muito de perturbar os outros, então vou esperar todo mundo dormir e meia-noite eu vou lá perturbar o meu vizinho. Sabe, irmãos, ele não gostava de perturbar os outros, irmãos. Nesse tempo aqui não tinha luz elétrica. Quando era 7 horas da noite já estava todo mundo dormindo, e meia-noite já estava todo mundo no sono profundo, né, irmãos? Então ele não estava lá porque ele gostava de perturbar, ele estava lá por causa de uma questão de necessidade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a necessidade fez ele bater naquela porta até que ele fosse atendido. A necessidade deve nos trazer à casa de Deus. Sabe, irmãos, a necessidade deve nos fazer ficar acordado quando a palavra de Deus é pregada. Necessidade, irmão. Eu preciso ouvir o que Deus vai falar na palavra. Se vocês pensam, todo mundo tem sono, irmão. Todo mundo tem sono, todo mundo tem vontade de dormir, mas a necessidade é o que nos mantém acordado, irmão. Quando não há necessidade, sabe, você dorme mesmo, sabe, pregador... O operador está pregando, ele dorme e acorda umas 3 vezes na hora da palavra e de repente, puxa, mas está pregando ainda, eu já dormi, já acordei umas 3 vezes. Sabe, irmãos, a necessidade é o que nos traz, a necessidade, sabe, irmãos, é o que nos desperta, a necessidade é o que nos faz prestar atenção, a necessidade é o que nos faz refletir. Sabe, irmãos, a necessidade é aquilo que deve mover o crente. E Jesus Cristo está falando inclusive da necessidade de estarmos orando, né, irmãos, buscando a Deus, caminhando com Deus dia após dia. Sabe, essa é a vida daqueles a quem Deus chamou soberanamente. Glória a Deus. Não há outra vida, né, irmãos? Então a necessidade, temos que enxergar a nossa condição de necessitado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E esse homem, ele estava lá batendo na porta do seu amigo lá. E como que ele foi atendido? Sabe, irmãos, como que ele foi atendido? Né? Ele vai dizer, um amigo meu chegou na minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. E se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já a porta fechada e os meus filhos estão comigo à cama, não posso levantar-me para tos dar. Né, irmãos, aquele homem numa situação de necessidade, batendo naquela porta, né, irmãos, pedindo 3 pães, o que ele ouviu? Não perturba, pare de perturbar, vê se isso é hora de ficar batendo na casa dos outros, você está sendo um inconveniente, não perturba, sabe, irmãos, olha o que ele ouviu. Sabe, irmãos, a necessidade vai fazer na nossa vida com que nós não venhamos a levar as coisas para o lado pessoal. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes os crentes esquecem que eles estão num mundo de guerra. Sabe, irmãos, os crentes, eles esquecem, sabe, que o mundo é um campo de batalha. Sabe, tem crente que acha que o mundo é um parque de diversão. Sabe, é só alegria, né? Não, irmãos, é um campo de guerra. Sabe, irmãos, e muitas vezes eles estão levando aquilo que outras pessoas fazem para ele de mal, de ruim, estão levando para o lado pessoal.
Senhor. Sabe, irmãos, e a necessidade, irmãos, a necessidade deve nos fazer perseverar. A necessidade não deve fazer com que nós venhamos a desistir. Né, irmãos? Diante das circunstâncias, ao invés dos crentes perseverarem, baterem mais ainda na porta de Deus, não, eles desistem. Ah, quer saber de uma coisa? Eu quero morrer. Eu vou morrer, não aguento mais não, vou morrer. Ah, quer saber de uma coisa? Eu desisto, não faço mais nada. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para trás. Ah, quer saber de uma coisa? Eu estou mostrando a verdade para eles, eu estou pregando a verdade para eles. Eles estão levando tudo para o lado pessoal, estão ficando tudo ofendidos. Quer saber de uma coisa? É que morra, que vai tudo para o inferno. Sabe, os crentes estão levando as coisas para o lado pessoal, quando eles deveriam enxergar, sabe, irmãos, que estão num campo de batalha. E eles deveriam continuar batendo, até que eles possam ser atendidos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E o que esse homem que não atendeu a porta, o que significa? Significa que quando nós estamos lá pedindo para Deus, estamos orando a Deus, significa que quando nós estamos lá insistindo com Deus, significa que Deus faz a mesma coisa com nós? Não perturba. Ou está orando de novo? Sabe, irmãos, é claro que esse não é o sentido da parábola. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós interpretamos a parábola. Né, irmãos? O foco da parábola é nos ensinar, se até um ímpio, se até um ímpio acaba ajudando por causa da insistência, sabe, quanto mais Deus que está pronto para nos ouvir. Glória a Deus. Sabe, se até um ímpio que não quer ajudar, que mandou embora, ajudou, sabe, quem dirá Deus que está pronto para nos ouvir, que realmente quer que nós estejamos aos pés dele, batendo na porta. Será que ele, sabe, se um ímpio ouve, se um ímpio atende, ainda que não seja pelos motivos corretos, sabe, quanto mais a Deus. Glória a Deus. Ele vai nos atender. Sabe, irmãos, esse é o intuito da parábola que Jesus Cristo está contando aqui. Sabe, irmãos, Deus nos quer persistindo na sua vontade. Deus nos quer persistindo, batendo na porta. Sabe, irmãos, e ainda que as circunstâncias adversas estejam desfavoráveis a nós, sabe, irmãos, Deus quer que mesmo assim nós venhamos a continuar persistindo, batendo na porta. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, até que nós sejamos atendidos. Glória a Deus. Até que nós sejamos atendidos, né? Não me importune, já a porta está fechada, os meus filhos estão comigo à cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, ele dará tudo o que houver mister. Né, irmãos, esse homem aqui, ele bateu naquela porta, né, irmãos, insistentemente, ele não bateu para pedir pães para si mesmo. Santo Senhor. Sabe, irmãos, não era para si mesmo, sabe, era para o seu amigo. A vida cristã, irmãos, não consiste em nós vivermos uma vida apenas para nós mesmos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não consiste em nós buscarmos a Deus apenas para nós mesmos, mas consiste em nós estarmos rogando pelo nosso próximo, né, irmãos, estarmos falando da palavra para o nosso próximo, estarmos instruindo o nosso próximo. A vida cristã, sabe, irmãos, não é baseada no eu, né, irmãos, é minha casa, meu carro, é minha bênção, né, irmãos. A vida cristã consiste em nós estarmos amando uns aos outros e compartilhando uns com os outros, sabe, a verdadeira grandeza. Sabe, irmãos, o verdadeiro tesouro. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, ele estava rogando, não por ele, estava rogando pelo seu amigo. Né, irmãos, e qual que é o problema da igreja hoje? Sabe, irmãos, a igreja hoje, muitas vezes, ela persiste. Sabe, ela persiste bastante. Principalmente quando Deus fala não. Quando ele pede alguma coisa, Deus fala não. Aí ele quer persistir até Deus falar sim. Santo Senhor. Né, irmãos, não é essa persistência que a parábola nos ensina. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, não é para a gente persistir. Se Deus falou não, não é para você persistir até Deus falar sim. Santo Senhor. Sabe, irmãos, a persistência não é para mudar os planos de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas a persistência é para que nós venhamos a muitas vezes saber como lidar com o problema. Glória a
E não muitas vezes para ter a solução do problema. Né, irmãos? Porque diante das adversidades, diante das circunstâncias, diante dos problemas, muitas vezes nós começamos a ficar ansiosos. Muitas vezes diante das dificuldades, irmãos, nós começamos a ficar nervosos. Nós começamos a ficar irritados. Sabe, irmãos? E quando a gente se vê nessa condição, a gente bate na porta de Deus. Senhor, eu não podia estar assim. Senhor, eu não podia estar assim. Senhor, isso mostra que a minha alegria está nas circunstâncias e não em Ti. Sabe, porque quando as coisas estão tudo bem, aí eu estou bem. Sabe, mas quando as coisas começam a dar tudo errado, ó, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar nervoso, começo a ficar irritado. Ó, Senhor, isso mostra que eu não estou construindo meu alicerce em Ti. Senhor, move eu para a Tua vontade. Sabe, irmãos, esse tipo de coisa deveria nos fazer bater mais na porta de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, deveria nos fazer bater na porta de Deus. Sabe, irmãos, quando Deus fala não, sabe, mesmo assim nós devemos persistir, sabe, irmãos, não para a solução do problema, mas para que nós venhamos a aprender a como lidar com o problema, a como caminhar com o problema, né, irmãos? É isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Aquele homem, para ele continuar batendo naquela porta, né, irmãos, ele teve que deixar o seu ego de lado. Ele teve que deixar o seu orgulho de lado. Sabe, irmãos, ele teve que deixar tudo aquilo. Porque se ele tivesse preocupado com o seu ego, a primeira vez que o homem falasse, não perturba, vai embora, né, irmãos? Se ele tivesse preocupado com o seu ego, quer saber de uma coisa? Eu pensei que eu tinha um amigo de verdade, mas eu não tenho, quer saber? Eu vou embora. Não esperava isso não esperava isso do meu amigo. Sabe, irmãos, ele teve que abandonar o seu ego para continuar batendo, porque a necessidade era muito grande. Glória a Deus, Senhor. E o que isso significa, irmãos? Isso significa que quando nós vamos até Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós vamos em oração a Deus, quando nós batemos na porta de Deus, sabe, irmãos, é preciso abandonar o nosso eu. Glória a Deus. É preciso abandonar o nosso ego. É preciso abandonar a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa soberba. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é preciso deixar isso de fora. Para que nós venhamos, é preciso ter um coração quebrantado para bater na porta de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, persistência não significa desrespeito a Deus. Glória a Deus. Muitos crentes estão persistindo, mas estão desrespeitando a Deus, estão cheios de ego, cheios de orgulho, cheios de arrogância, dizendo, não, Senhor, porque eu sou um servo teu, é porque eu caminho, Senhor, é porque eu sempre fiz a tua vontade, e agora olha o que está acontecendo aí, Senhor, eu não admito esta prova na minha vida, Senhor, eu não admito. Senhor, pode fazer um milagre, Senhor, pode fazer a obra, porque eu sou um servo teu, é porque eu te sirvo, é porque eu joga na cara de Deus, sabe, como se ele estivesse fazendo tudo por si mesmo e não estivesse sendo movido em Deus para fazer as obras boas, né, irmãos? E para ir até Deus, para bater na porta de Deus, para estarmos persistindo em Deus, sabe, irmãos, é preciso deixar esse ego para trás, é preciso ter quebrantamento, é preciso deixar essa arrogância, né, irmãos? É preciso deixar de lado esse eu. E quando isso acontece, né, irmãos, nós somos atendidos, né? Nós somos atendidos. É por isso que Jesus Cristo, quando ele continua esse capítulo, ele vai dizer, qual o pai dentre vós que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, né, irmão? Jesus vai continuar dizendo assim, vocês que são maus, quando o filho de vocês pede pão, vocês não dão pedra para eles. Agora, quanto mais Deus que sabe dar coisas boas para os seus filhos, sabe? Então, batam na porta de Deus, persistam a bater, sabe? Porque se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, sabe? Quanto mais Deus, será que Deus não sabe nos dar coisas boas? Sabe, irmãos, essa é a vida cristã do crente, né, irmãos? Mesmo quando nós não recebemos a solução do problema, sabe, irmãos, nós recebemos força de Deus para saber lidar com o problema, né, irmãos? Porque as adversidades nunca matam o crente, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Então, sabe, a adversidade, a prova, a luta não mata o crente, não deixa o crente fraco, não deixa o crente em depressão, né, irmãos? Porque se nós somos crentes de verdade, essas coisas vão nos fazer ainda mais firmes, ainda mais fiéis. Por
fossem assim, sabe, irmãos, seria um problema, porque na Bíblia os apóstolos, praticamente todos foram mortos, menos João. Né, irmãos? E a gente não tem eles diante das adversidades negando a Deus, porque mesmo ali, diante da morte, ali aquilo cooperava para o seu bem. Glória a Deus. Né, irmãos? As lutas cooperam para o nosso bem, as diversidades cooperam para o nosso bem, mas para isso, irmãos, é preciso que nós estejamos batendo na porta de Deus. É preciso que nós estejamos perseverando. É preciso, irmãos, que nós estejamos enxergando a nossa condição de necessitado. Né, irmãos, como é difícil hoje falar para os crentes que eles estão necessitados. Você está necessitado. Você está necessitado. Não, não estou bem, estou me sentindo mal. Não, você está necessitado, você está morto. Você está necessitado, você tem que buscar Deus, tem que caminhar. Sabe, irmãos, precisamos enxergar a nossa condição de necessitado. Sabe, irmãos, e quanto mais nós enxergarmos a nossa condição de necessitado, mais necessitado ainda nós vamos nos encontrar. Sabe, irmãos, porque vamos entender que não podemos lidar com as adversidades desse mundo através de nós mesmos. Né, irmãos, como que esse homem aqui iria alimentar o seu amigo que acabou de chegar? Como? Se ele não persistisse em bater. Né, irmãos, como nós vamos vencer o mundo se nós não persistimos em bater na porta de Deus, irmãos? Sabe, irmãos, como que a gente vai chegar no céu? Como que a gente vai vencer as adversidades se nós não batemos na porta, irmãos? Como que a gente vai vencer se a gente não persistir? Sabe, irmãos, é preciso ter persistência. Esse é o ensino da parábola, ó. Persista em oração, persista na vida cristã, sabe, coloque como prioridade. Né, irmãos, os discípulos estavam lá o tempo inteiro vendo Jesus Cristo orar. Né? Quando Jesus Cristo ensina eles a orar, é justamente porque os discípulos estavam vendo ele orar. Puxa, mas como é que você consegue ter uma vida de oração? Ensina nós a orar, ensina nós a ter essa vida de persistência. Né, irmãos? Tem certos momentos da Bíblia que Jesus está orando e os discípulos estão repreendendo Jesus Cristo. Hoje tem um monte de gente lá esperando para ser curada lá, você orando aí. Você não quer curar aquelas pessoas, não? Sabe, irmãos, é o momento que os discípulos chegam a repreender Jesus Cristo por causa da persistência dele em orar. Sabe, irmãos, porque eles não conseguiam enxergar a necessidade que se tinha de estar buscando a Deus. Né, irmãos, e essa é a condição de muitos crentes hoje. Essa é a condição de muitos crentes hoje. Precisamos mostrar para eles, ó, você está necessitado, você precisa persistir, persista. Né, irmãos, que através dessa palavra hoje, irmãos, que nós venhamos a persistir em Deus. Glória a Deus. Que nós venhamos a estar batendo na porta de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que quando nós vermos circunstâncias adversas na nossa vida, e quando nós ouvirmos coisas desfavoráveis, sabe, como esse homem aqui ouviu, ó, vai embora, ó, não perturba. Sabe, quando nós viemos a nos deparar com situações como essa, sabe, irmãos, que nós viemos a bater ainda mais na porta de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, é que nem aquele pregador que nunca pregou a verdade, e de repente quando ele prega a verdade, sabe, irmãos, ele começa a ser perseguido, e ele fala, não, eu comecei a bater na porta, eu comecei a perseguir, de repente, olha só, começaram a me caluniar, as pessoas não gostaram mais de mim, as pessoas, eu desisti. Sabe, irmãos, devemos persistir. Glória a Deus. Persistir na verdade. Quantas vezes já tivemos que persistir na verdade nessa igreja aqui, irmãos? Quantas vezes? Não, essa palavra ainda não, irmão. A gente precisa do carro, irmão, precisa da casa, precisa da solução dos problemas. Quantas vezes, irmão, a gente já teve que persistir? Não, irmão. Precisamos do reino de Deus, precisamos dos tesouros eternos. Quantas vezes tivemos que persistir, irmãos? Persiste, irmãos. Todos nós passamos por esse processo, não é um ou outro, irmãos. Todos nós passamos por esse processo, mas devemos persistir. E quando nós persistimos, sabe, nós recebemos. É isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Você persiste, você recebe. Então persiste, irmãos. Bata na porta de Deus até que você seja atendido. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos busquemos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.